Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz continue com todos. Amém? Que bom que você está aqui. Tenho certeza que é um privilégio seu de estar na casa do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Curva a tua cabeça. Aleluia. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor Pai, porque estamos, ó Pai, na tua casa. E tendo a certeza, Pai, que nós vamos sair daqui diferente, Senhor Pai. Porque é a tua palavra que vai ser pregada, Senhor. É a tua boca falando, sim, para os teus filhos, em nome de Jesus. Pode se assentar. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, já temos a certeza que o Senhor, Ele vai acrescentar em nossos dias, em nossa vida. Amém, igreja? Eu quero estar falando de fé, porque é através da fé que nós vivemos. Nós temos sim que andar pela fé. Nós temos que andar pela fé. Então, quando nós começamos a andar pela fé, aí sim nós já temos mudanças em nossas vidas. Sabemos que o início de todas as coisas é começar com pequenos hábitos, pequenos passos na fé. Eu não posso, irmã Cláudia, por mais que eu tenha fé, por mais que eu seja íntimo assim com o Senhor, se eu não tiver fé, nada vai acontecer. Se eu for assim com o Senhor, eu tenho fé, mas se não tiver atitudes, pequenas atitudes, não vai haver mudança em minha vida. Então nós devemos sim começar com pequenos passos da fé. Aí, quando à medida que nós vamos crer, que nós vamos dando passos, aí sim nós vamos crescer na fé. Crescer na fé é como um músculo. Se exercitado, ele vai crescer. Se exercitado, ele vai crescer. Por isso nós temos que andar pela fé. E quando nós andamos por fé, que está em Hebreus 11, 1, aí nós temos que entender que nós devemos andar na luz que temos. Nós devemos andar na luz que temos. Não nos encostar aguardando que Deus vai nos dar uma revelação maior. Não.
a cada passo que damos, a luz se estende a nosso favor. A luz se estende para o próximo passo. A luz se estende para o próximo passo. A cada passo que você der, a luz, Deus, vai se estender a luz sobre a tua vida. E lá na frente você vai ver que as suas atitudes estão assim trazendo mudanças em tua vida. Mas isso é à medida que nós obedecemos à luz que temos, ela nos dá mais luz. Quanto mais fé você busca, quanto mais você exercita a tua fé, mais fé vem sobre a tua vida. A fé é acrescentada em tua vida. Nós temos que entender isso. E não é não pelo que vemos. Não é pelo que vemos. É a forma que nós cremos. A fé não é a forma que vemos. Estou olhando para o irmão José Luiz. Eu digo, imagine um prédio e lá tem 3 profissionais tecendo as paredes, 3 pedreiros lá trabalhando. Eu chego perto de um e falo: o que você está fazendo aí? Estou colocando tijolo aqui, estou tecendo tijolos. Chego perto do outro, ele vai e fala: estou fazendo uma parede. Agora chego perto do outro e vai e fala assim: estou fazendo uma catedral. Estou levantando aqui uma catedral. Então a fé é a visão que você tem. Cada um tem uma visão. E você tem que ter uma visão diária. Para que a tua fé seja o quê? Para que ela cresça. Para que ela cresça. O que eu estou querendo dizer? Não é apenas que você está vendo ali, que uma parede sendo tecida. Não, você tem que olhar aquela construção já pronta. Assim é a sua vida. Você tem que andar pela fé. Você tem que andar pelos olhos da fé, não pelos seus olhos naturais, pelo que está em tua frente. Você tem que entender que o Deus que você serve, que nós servimos, tem coisa grande para você. Tem coisas grandes para a tua vida. E se o Senhor tem coisas grandes para a tua vida, você não pode olhar apenas pelos obstáculos a qual se encontra diariamente. Esses obstáculos não é para você. Esse obstáculo não faz parte da sua vida. O que faz parte da sua vida é passar por cima desses obstáculos. Não ficar parado em cima, não ficar parado olhando para ele. Ei, é pela fé que você vai vencer. É pela fé que os antigos. É pela fé que os antigos venceram. É pela fé que os heróis se tornaram heróis da fé. Mas eu quero falar para você que muitos têm uma fé natural. O que é fé natural? Somente acredita, somente olha e confia. Isso não é fé. A fé, ela é muito diferente. Você não pode ter fé somente no que você está vendo. Você não pode ter fé somente pelo que está
em tua vista. Você tem que ter fé pelo que há de vir sobre você, sobre pelo que há de vir sobre a tua vida. A fé é como se trace o futuro para o presente. Isto é fé. Você não está vendo, mas você crê que vai acontecer. Você crê que vai acontecer, mesmo que tudo tudo está ao contrário do que você pensa, do que você quer, mas você tem que entender que as coisas vão acontecer em tua vida. Nossa fé não pode ser somente natural, somente ao alcance dos nossos olhos. Não, isso é confiança, isso é diferente. A nossa fé tem que ir além dos nossos olhos. Quero falar aqui sobre 3 tipos de fé de um vencedor. A Bíblia fala sobre Abraão, o pai da fé. Ele fala sobre Abraão, que é o pai da fé. Por que fala pai? Porque foi um homem que andou pela fé, viveu pela fé, venceu todos os obstáculos pela fé. E quando a Bíblia fala de Abraão, ele fala que foi um homem que creu e acreditou. Mas ele acreditou, foi nas promessas do Pai sobre a vida dele. Então a diferença está aí. Se Deus tem promessa para a tua vida, ela vai acontecer. Não importa as circunstâncias, não importa, ela vai acontecer. E Abraão, ele acreditou nas promessas de Deus para a sua vida. É isso que temos que fazer, acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida, não importando com críticas, não importando com perseguições, não importando com os obstáculos, não importando com as escassez. Você tem que entender, se há promessa de Deus em sua vida, você vai alcançar essas vitórias em nome de Jesus. Você vai alcançar. E Abraão, ele acreditou nas promessas de Deus para a sua vida, e por isso ele é considerado um vencedor. Ei, você também é um vencedor. Ei, você também é um vencedor. O que você precisa de fazer é colocar sim a tua fé em ação, para que todos vejam a luz de Deus sobre a tua vida. E à medida que você der um passo, a sua fé vai sendo acrescentada. À medida que cada passo que você dá em tua vida em direção à promessa, Deus vai colocando luz em teu caminho. O que quer dizer luz em teu caminho? O Senhor vai dando para você sabedoria, para você estar assim conduzindo os teus passos. Por isso nós temos que andar sobre a luz, pela luz e através da luz. E isso lhe foi o que? Aí é para Abraão, imputado por justiça. E as características do vencedor. Quais são essas características do vencedor de Abraão? Primeiro, fé. Fé é o que nos faz viver. Fé é que traz para mim e para você esperança de dias melhores. É pela fé que nós não desistimos. É pela fé que nós cremos sim no impossível de Deus em nossas vidas. É pela fé, porque a palavra ela nos garante isto. Mas quais 3 pontos? Fé para arriscar. O que é isso, pastor? Arriscar? Sim. O vencedor que confia em Deus, ele está sempre disposto a arriscar-se. Como é isso? Diante das adversidades do mundo. Diante da adversidade do mundo, olhe para cá. Abraão, ele era rico,
de seu tempo. Mas olha para cá, ele já tinha tudo. Ele já tinha tudo. Mas ele não se importou com tudo que ele tinha. Ele colocou a sua vida em Deus. E Deus acrescentou na tua vida muito mais. E Deus acrescentou na vida dele muito mais. O que eu estou querendo dizer para você? O que eu estou querendo dizer para você? Não se apegue a nada nessa terra. Confia em Deus. Espere em Deus. E tudo vai acontecer em tua vida. Não espere em ninguém. Espere somente naquele que tem promessas para a tua vida. Mas é interessante você entender que tudo que você tem é de Deus. Tudo que você tem pertence a Deus. Mas se você quer administrar ainda mais, acredite, arrisque. Deus pode fazer muito mais em tua vida. Mas não adianta arriscar. Não adianta só arriscar se nós não tiver fé para confiar. Abraão, além de arriscar, ele confiou. Abraão arriscou materialmente. Agora Abraão, ele confia na promessa de Deus fisicamente. Como é isso? A palavra do Senhor, ela diz que Abraão e Sara já eram o que? Avançados em idade. Abraão e Sara eram avançados em idade e não tinham como ter filhos. Olhe para cá. Olhe para cá. Ei, olhe para cá. Quantas vezes você próprio se limita no que Deus pode fazer em tua vida? Quantas e quantas vezes você se coloca numa situação de inferioridade? Quantas vezes você olha assim para você e diz: eu não sou capaz? Deus está dizendo para você que você é capaz. Deus está dizendo para você que você pode. Deus está falando para você que você não é limitado. Porque o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus que pode todas as coisas. E Deus pode mudar essa sua situação. Eu não sei em qual situação você se encontra, mas Deus pode mudar a sua situação. Às vezes você olha assim e você fala: não pode, não tem jeito. Mas Abraão, ele mostrou para mim e para você, por isso ele tem isso como na vida com o pai da fé. Abraão, mesmo na velhice, ele acreditou que podia, porque Deus prometeu para ele, porque era a promessa de Deus para ele, e Abraão acreditou na promessa de Deus, e Deus lhe deu a vitória. Não olhe para a sua limitação. Você pode ser limitado, sim, você pode, mas o Deus que você serve não é limitado. E a promessa é de Deus sobre a tua vida. Se a promessa é de Deus sobre a tua vida, então você entenda que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O vencedor não vive apenas de fatos concretos. O vencedor não vive apenas de fatos concretos, não.
ele vive com sua fé. Ele torna o irreal em real. Ele torna o irreal em real. O invisível no visível. O impossível na realidade. O impossível na realidade. Ei, que você, aos teus olhos é impossível para você? Creia que tudo pode se tornar real. Creia que tudo pode se tornar real. O que está visível? O que está totalmente invisível? Ei, pode se tornar visível. Você tem que crer. Você tem que crer que Deus pode fazer muito mais. Lembre-se de onde você veio. Lembre-se de onde você saiu. Lembre-se de onde você veio, de onde você saiu, e olha o que Deus já tem feito em tua vida. Deus pode todas as coisas. Nosso Deus é um Deus de transformação. Então, igreja, o impossível pode se tornar realidade em tua vida. É só confiar. Confie. Confie. Mas você tem que também, terceiro passo, ter fé para entregar-se. Você tem que ter fé para entregar. Deus deu para Isaac, deu Isaac como herança para Abraão. Era tudo o que ele queria. Era o sonho daquele homem. Era tudo o que ele queria. Era a promessa a qual ele, um sonho de Abraão, de ter um filho. Mas era sonho de Abraão, de ter um filho. Ei, você tem que entender: o que Deus tem para você é muito mais do que os seus sonhos. É muito mais do que os seus sonhos. Abraão tinha um sonho limitado, mas Deus tinha muito mais para ele. Deus tinha muito mais para ele, mas Deus quis testar a fé daquele homem. E Deus falou: Abraão, eu quero seu filho. Me entregue o seu filho. E Abraão não hesitou de entregar seu filho a Deus. Abraão não se preocupou de entregar tudo para Deus, mesmo sendo que a promessa que se cumpriu, que era um filho que o tanto ele queria, aquele filho que virou realidade. Mas Abraão reconhecia o Deus que ele servia, e sabia que Deus é um Deus de milagre. Quero dizer para você: seja fiel em Deus em tudo, que Deus não vai tirar de você, Deus vai acrescentar em tua vida. Ei, Deus não tira de você, Deus acrescenta em tua vida. Tenha esse entendimento e você vai estar bem em tua vida. Deus quer fazer você. Deus quer fazer você um Abraão dos dias atuais. Se você crer, se você for confiante, se você se entregar, você vai ver assim que você vai entender que um milagre vai acontecer com você aqui nesta terra. Estou sendo bem pontual para que essa palavra não caia no esquecimento, para que essa palavra caia em teu coração terra boa, e que ela produza. Jesus, mesmo diante do que aconteceu, do
que estava acontecendo com ele. Ele sabia que o processo era difícil, mas ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito que seria cumprido, que ele obediência ao Pai. Muitas vezes está difícil para você. Ei, mesmo que esteja difícil, se cumpra. Ande na luz. Mesmo que seja difícil, ande na luz. Qual o tamanho da sua fé? Olhe para cá. Qual o tamanho da sua fé diante das adversidades? Qual o tamanho da sua fé diante das adversidades? O que nós não podemos esquecer é que estamos debaixo de uma promessa. E para que essa promessa se cumpra, só depende de você. Diga assim: só depende de mim. Eu, tu, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É só crer e você vai ver a promessa de Deus se cumprindo em tua vida. É só você crer que você vai ver que Deus vai sim te abençoar muito mais do que você espera. Ei, você tem um sonho, mas Deus tem muito mais para você, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja.